De volta com o Bandeirantes Acontece, vamos para a nossa entrevista de todos os dias. Ontem falamos brevemente sobre um tema que amedronta a todos, principalmente quem tem mais de 30, um pouquinho mais. Quando fala de inflação, todo mundo tem um filme passando pela cabeça. Hoje, falar de inflação numa economia em que a inflação não era aquilo que transtornava a projeção ou o planejamento de gastos das famílias. Mais recentemente, principalmente durante a pandemia e com a diminuição dos ganhos, alguns que não tiveram ganho nenhum e alguns dependendo de dinheiro de auxílios, como auxílio emergencial, qualquer gasto a mais passou a ser de uma importância muito grande. Nós vamos conversar com a Maria Andréia Parente, que é técnica de planejamento e pesquisa do IPEA. Oi, Maria Andréia, como vai? Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo certo. É um prazer falar com vocês de novo. O prazer é nosso. Luz, gás e remédio devem substituir comida como os vilões da inflação, mostrou um estudo do qual vocês participaram. A minha pergunta é a seguinte: esses vilões que teoricamente vão substituir a comida, eles são motivados por causas sazonais ou tem um pouco de tentativa de recuperar o tempo perdido e essa é a hora de elevar preços e recuperar aquilo que a pandemia nos tirou? É um pouco dos dois. Na verdade, o que acontece? A gente já sabia que preços administrados iam pressionar a inflação esse ano. Por quê? Porque ano passado uma série de reajustes acabaram não acontecendo por conta da pandemia. Então, a gente sabia que tinham alguns aumentos que estavam represados. Plano de saúde, um pouco de energia. E a gente já sabia, então, que em 2021 eles iriam com um pouco mais de força. O que surpreendeu negativamente nesses 4 primeiros meses do ano foi o tamanho desse reajuste, né? Veio acima daquilo que a gente estava projetando. E por quê? Porque aí entram alguns outros componentes, e um deles foi o câmbio. A gente teve ali no começo do ano, final de janeiro, fevereiro, comecinho de março, uma desvalorização da moeda. E isso acabou pressionando a inflação. O caso dos combustíveis, por exemplo, é um caso que é onde a gente consegue ver isso claramente. Além de a gente ter uma alta de preço no mercado internacional, com esse dólar valorizado, ou seja, a nossa moeda mais desvalorizada, esse petróleo chegou no Brasil muito mais caro. Então, só a gasolina, nesses 4 primeiros meses de 2021, a gente tem um aumento superior a 20%. Então, de fato, isso acabou trazendo esse preço administrado, né, que a gente sabia que viria alto, mas acima daquilo que tinha sido projetado. E esse ano, de fato, esse grupo de bens e serviços é que vão ser os principais vilões da inflação. Nós vamos só um pouquinho, Sônia, eu vou pedir para a Maria, vamos tentar retomar o contato com a Andréia, com a Maria Andréia, porque o som tá desaparecendo no final das frases dela, e isso muito se deve à comunicação por celular. Então peço para a gente retomar, porque é um assunto tão importante, não quero que a gente perca, porque as pessoas estão de ouvido ligado. Ouviu falar de gasto com gás, ouviu falar de gasto com remédio, isso mexe demais com a organização do orçamento familiar. Comida, né, exato. Ronald? Vamos tentar ver se melhora um pouquinho. Fala, Sônia, pergunta para Maria Andréia. Oi, Maria Andréia, a Sônia Blota aqui, um grande prazer tê-la aqui no Bandeirantes Acontece. Vou falar com você, melhor dizendo, a respeito do gás. A gente tem debatido muito aqui no programa, né? Pessoas até que estão cozinhando a lenha, e não é nada romântico isso. Até uma série de reportagens do Jornal da Band, feita pelo Ian Boechat, mostrou aí essa história do brasileiro precisar cozinhar a lenha porque o preço do gás está um absurdo. Nossos ouvintes também mandaram o preço do botijão, enfim, mais uma má notícia para o nosso bolso. Eu queria que você fizesse uma projeção de todos esses vilões aí, luz, gás e remédio. Como é que a gente vai fazer para sambar aí conforme a música e poder apertar aí o orçamento, na tua opinião? O gás de botijão, por exemplo, ele tem uma lógica muito parecida com a lógica da gasolina, tá? Ela é o que a gente chama de uma paridade, né? Uma paridade Brasil com o resto do mundo. Então, quando você tem, né, uma desvalorização cambial, esse preço acaba tendo que subir muito, foi o que a gente viu nos últimos meses. Para os medicamentos, a gente também teve uma coisa muito parecida. A gente tem um comportamento que o dólar acaba influenciando muito os preços dos remédios, porque a gente tem muitos componentes que são importados. A luz
o que a gente vai ter esse ano? Além de um pouco de reajuste que foi represado em 2020, a gente está vendo que os reservatórios estão muito baixos. Então, a gente vai ter que passar muitos meses esse ano com essa bandeira vermelha, né, que acaba ainda pressionando mais a conta de energia. Infelizmente, quando a gente está falando de gás, energia e medicamentos, são itens que a gente não tem muita barganha. Ao contrário de calçados, roupas, artigos de residência, quando uma coisa sobe muito, você pode acabar postergando essa compra para o momento em que ele estiver mais barato. Para esses itens, é muito mais difícil. Você não pode abrir mão de um medicamento, principalmente um medicamento de uso contínuo. Como é que você fica sem gás, sem energia? E é o que a gente tem visto, né? O gás, muita gente partindo para outros modos de cocção, muita gente voltando para o carvão, para a lenha. A energia elétrica, por mais que a gente está sempre falando, esse consumo consciente, vai ter um mínimo ali que não tem como, né? A família vai ter que acabar gastando, e os medicamentos também. Então não vai ter muito jeito para essas famílias continuarem arcando com esse aumento nesses preços que são tão importantes. Outras coisas vão acabar sendo não consumidas por essa família, né? Essa família vai ter que deixar de consumir outros itens que são menos essenciais para poder arcar com esse custo mais alto para esses bens que são tão essenciais para o dia a dia das famílias brasileiras. Maria Andréa, e é interessante que esses preços administrados, como você disse, né, desaparece aquela relação clássica de oferta e procura, porque independentemente, nós não temos um consumo crescente, pelo contrário, as pessoas já há anos estão consumindo menos, é um consumo achatado, né, a renda baixa do brasileiro, desemprego de 20 milhões de pessoas. Então, é claro que não dá para dizer que houve uma explosão de consumo e os preços subiram. Só que são esses preços administrados e de itens, como você frisou, essenciais. Né? O caso do remédio, não adianta, vai ter de comprar, né? E o caso da eletricidade e tal. E há um problema que parece dar sinais de que pode aparecer fortemente, porque eles têm dito que a inflação nos Estados Unidos ela começa a caminhar para um nível preocupante, ela pode atingir um nível preocupante. E aí, claro, a tendência é o Banco Central, o Federal Reserve, aumentar a taxa de juros. E isso vai levar, claro, à valorização do dólar em relação ao real. Né? Muita gente procura dólar para comprar título do Tesouro Americano, aquele papo todo, com juros mais altos. Esse movimento nos Estados Unidos, se ocorrer, pode levar o Brasil a uma situação preocupante de descontrole, onde o Banco Central já não teria muitas armas para interferência? Descontrole não, porque na verdade você tem uma parte da inflação que está subindo muito, mas você tem outra parte que está bem comportada. Agora, de fato, algumas coisas têm que ser pontuadas e você já salientou bem. Esse aumento de preços, esse aumento da inflação não é um fenômeno só brasileiro. A gente teve um aumento da inflação no mundo como um todo, porque ano passado foi um ano de pressão muito forte de preços de commodities. Então, o petróleo subiu no mundo todo, os alimentos subiram no mundo todo, então de fato não é um problema restrito ao Brasil. E esses países, e o Brasil é um deles, a variável que você tem para controlar a inflação é a taxa de juros. É claro que sempre que tem um aumento da taxa de juros nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, isso acaba fazendo com que acaba tendo uma fuga de capitais do Brasil e isso faz com que a nossa moeda se desvalorize ainda mais. Isso gera realmente uma pressão adicional sobre a inflação. Por que a gente não pode falar em descontrole inflacionário no Brasil ainda? Porque quando a gente olha para outras variáveis dentro da inflação, como, por exemplo, o caso dos serviços. A inflação de serviços no Brasil hoje, ela está em 12 meses, ali rodando entre 1,6 e 1,7. Por quê? Justamente por isso, porque a gente está numa pandemia, onde as pessoas estão com pouca renda para consumir serviços, mesmo os que têm dinheiro para consumir, não estão consumindo, ou porque os serviços estão fechados, ou porque mesmo que estão abertos, as pessoas têm medo de ir por conta de contágio. Então, esses preços acabam segurando e aliviando o aumento de outros itens. Então, nessa
nessa balança, a gente está projetando uma inflação para 2021 de 5,3%. É uma inflação que está ali no teto da meta, mas ela é uma inflação que ainda não preocupa. E nesse momento, mesmo que a gente veja que essa inflação pode fugir um pouquinho desse teto da meta, o Banco Central ainda tem todos os instrumentos na mão para fazer essa inflação voltar para um patamar mais confortável. E aí entra uma outra questão, porque esses economistas de bancos, de empresas, falam numa possibilidade que eles acreditam bem realista, né, Maria Andréa, de a taxa de juros chegar a mais de 6% em janeiro de 2022. Talvez 6,5% e tal. Claro que há muito chute, né? Como diz o Delfim Neto, depois da vírgula, quase sempre é um chute nessas projeções. Mas isso, claro, é aquele problema com o qual convivemos tanto tempo, né? De juros muito altos. Aliás, é bom lembrar que mesmo a Selic baixa, os juros dos bancos continuam na estratosfera, escandalosos, injustificáveis. É difícil conseguir crédito no Brasil. Mas um cenário de Selic mais alta pode provocar lá na frente aquele fenômeno perigosíssimo da estagflação? A Selic mais alta, de fato, ela vai encarecer o crédito, né? E isso pode realmente prejudicar essa retomada aí da economia brasileira. O que se pode pensar é como a gente pode melhorar esse cenário macroeconômico no Brasil, mesmo diante de um aumento de Selic. Porque a gente sabe que juros é importante para investimento, é claro que é, porque é o custo do capital. Mas outras coisas são muito importantes para a gente atrair o capital, principalmente o capital produtivo. A gente tem que ter uma economia com os seus fundamentos muito sólidos. Você tem que ter um governo responsável, que tenha as suas contas sob controle. Você tem que ter um ambiente de negócios com menos burocracia, com regras mais claras. Você tem que ter um marco regulatório que realmente faça com que esse investidor que põe o dinheiro aqui dentro realmente tenha uma segurança de que esse dinheiro realmente vai render frutos para ele, né? Porque não existe nada, vou botar dinheiro sem ter um retorno garantido. Ninguém quer perder dinheiro, né? Nem o consumidor, nem o empresário. Então, a taxa de juros, ela interfere, mas a gente hoje já sabe que ela não é o único instrumento para atrair capital. Até porque a gente já teve períodos com uma taxa muito baixa e nem assim a economia deslanchou. Porque você precisa também arrumar a casa. Então, na verdade, é um mix de escolhas, é um mix de políticas e você tem que estar coordenando essas políticas. Então, você tem que estar com um olho na inflação, um olho na taxa de juros, mas com um olho nas suas contas, com um olho nas suas estruturas regulatórias. Você tem que garantir para esses investidores que realmente o Brasil é um país que está com fundamentos sólidos, que está numa trajetória de crescimento e principalmente que essa trajetória de crescimento ela é sustentável ao longo do tempo. Se você imaginar que a gente vai crescer muito esse ano e ano que vem vai voltar a crescer pouco, dificilmente a gente vai atrair um bom capital. A gente só vai atrair esse bom capital se tiver essa perspectiva de um crescimento bom e sustentável ao longo do tempo. Maria Andréa, falando agora especificamente dos alimentos, né, que estão puxando a inflação para cima, estão doendo no nosso bolso, qual a projeção que você faz para os últimos meses? Para os próximos meses, melhor dizendo. A gente está projetando uma inflação de alimentos para 2021 de 5%, o que não é uma inflação baixa. Se você for imaginar que a gente tem um teto de meta que é 5,25, a gente está com um alimento que está quase no teto da meta. Então, ele está longe de ser um grupo que vai trazer algum alívio inflacionário. Não, ele também vai continuar pressionando a inflação. Agora, de fato, vai pressionar muito menos do que a gente viu o ano passado. A gente fechou o ano de 2020 com alimentos subindo 19%. Esse ano a gente deve fechar com esse alimento subindo 5%. É uma desaceleração, mas ainda é uma alta de preços considerável, dado o nível de inflação que a gente quer.
alcançado as nossas metas de inflação. Né? E por que ainda é um nível alto? Porque a gente ainda tem algum descompasso entre oferta e demanda, a gente ainda está vendo o preço dos alimentos subindo no cenário internacional e especificamente esse ano, ao contrário do ano passado, que a gente vê como grandes vilões o arroz, o feijão, esse ano os principais vilões vão ser as proteínas. Então a gente vai ter aí um ano com aumento de carnes, de frango, de ovos, muito por conta também, né, das condições climáticas. A gente está com problema de pasto, então é difícil abater o animal, as matrizes estão muito baixas, aí o preço da carne fica muito alto, o preço da carne fica muito alto, as pessoas acabam indo para os substitutos, que é o frango, que é o ovo, e aí você tem uma pressão de demanda, e isso acaba subindo também. Então a gente vai ter um cenário um pouco melhor de alimentos do que teve no ano passado, mas ainda é um cenário de alimentos desconfortável, ainda mais quando você vê que a gente deve fechar um ano com 5%, o que é bem acima, né, do centro da meta de inflação esperada para o ano. Maria Andréia Parente Lameiras, que é técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, conversou conosco sobre esses vilões da inflação. Maria Andréia, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Tá, eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês de novo. Uma boa tarde para todo mundo aí que está ouvindo. Um abraço. Ótima tarde, um abraço, Maria Andréia.